Boa noite. Se lhe telefonarem a dizer que ganhou um prémio, vai achar que é uma pessoa de sorte. E se lhe garantirem que não tem de comprar nada em troca, com certeza irá buscar o prémio. Mas provavelmente chegará a casa com menos um cheque. Há empresas que trabalham assim. Ao tipo de abordagem chamam técnica agressiva de marketing. Para o cidadão comum é apenas uma aldrabice. Veja como opera no mercado a Global Marketing. Sim, boa tarde. Boa tarde. É do 846-0889? Exato. Olha, eu estou a ligar porque vi um anúncio no jornal Ocasião, Sim. em que pediam telefonistas. Ah. Eu estava interessada. Olha, será que vir uma entrevista entre as 16 e as 18? Pede para falar com o Sr. Luís Filipe. E a morada é Rua António Pereira Carrilho, número 5, terceiro esquerdo. Terceiro esquerdo. E isto trata-se de quê? Isto? Para telefonista publicitária, divulgação de publicidade através do telefone. Tá bom? Muito obrigada. Nada, boa tarde. Boa tarde. Com licença. Marcar a entrevista foi fácil. Faltava ir à morada, receber as instruções. Você pega numa zona, vai lá, Lisboa, Sintra, Cascais, começa a contratar as pessoas. Estou sim. O Sr. Luís Gomes? Muito boa tarde. Olha, o meu nome é Andréia Pires e estou a falar da Agência Global de Estatísticas. Portanto, o motivo da minha chamada era saber se o senhor se esqueceu, se aconteceu algo imprevisto. Pois ainda não vai levantar o seu certificado de viagem. O que é que aconteceu, Sr. Luís? Então, mas não recebeu a nossa carta? Então, mas o senhor sabe o que é que se trata? Então, o senhor está-me a dizer que não sabe o que é que se trata e já me está a dizer que não está interessado? Portanto, isto é acerca do inquérito que o senhor respondeu durante o ano passado, não sei se se recorda. Portanto, são aqueles jovens que andam nas ruas, à porta de casa e etc. Lembra-se? A nossa agência, durante o ano passado, realizou cerca de 600 mil inquéritos. Portanto, a nossa agência também gosta de agradecer à população o facto de ter colaborado connosco. Mas, evidentemente, não poderíamos agradecer às 600 mil pessoas, não é? Como é óbvio. Então, tivemos que fazer uma seleção de 20. Portanto, onde se encontrou o seu inquérito incluído. Entretanto, nós temos duas agências de viagens que nos estão a patrocinar tanto estas passagens aéreas que estamos a oferecer aos nossos colaboradores que colaboraram connosco, não é? Entretanto, tenho aqui então na agência, portanto, duas passagens aéreas de ida e volta para duas pessoas que estão em seu nome e que eu gostaria que o senhor viesse levantar. Não quer? Pronto. Então o senhor é que sabe. Então tá, então eu vou devolver, está bem? Com licença, sim? O motivo da minha chamada Já sabia. A gente começa assim num tema de conversa que é para, portanto, eu vou dizer, então ainda não vou buscar o certificado, isto gera uma conversa entre nós, percebes? A partir daí é que eu vou dizendo o resto. Pronto, isto é só para a pessoa não nos ligar logo o telefone, assim vou gerando uma conversa, vou começar uma conversa com a pessoa, percebes? E sempre que depois vai caindo, e sempre assim é que a gente consegue. E é assim que a Global Marketing consegue faturar. Alicia centenas de pessoas por dia com um prémio. Na maioria dos casos, um certificado de viagem ida e volta a um destino de sonho. Só que a realidade é outra. Tudo não passa de um chamariz para a compra de uma semana de férias, o chamado Direito Real de Habitação Periódica. Os clientes, quando vão receber o prémio, deparam-se com mais algumas estratégias de marketing. Ele começa logo a querer fazer contas, a abrir os folhetos de propaganda dos hotéis, dos empreendimentos, e começa a perguntar-me quanto é que eu ganhava e tal. E eu aí disse, bem, isso não é nada o assunto para aqui, não, é só para a gente fazer um balanço, a sua disponibilidade, quanto é que não tem casa própria, não sei o quê. Eles queriam que ele assinasse, que assinasse até a modalidade com que ele havia de pagar os 30 contos. Tu disseste assim, alto aí, que não foi para isso que me chamaram aqui. Pois, exatamente. Telefonaram para a minha casa, eram 6 horas da tarde, a dizer que nós, casal, tínhamos sido premiados com uma viagem de avião para qualquer destas partes que aqui está. Folhetos, propaganda quanto baste durante mais de 3 horas de conversa e até um vídeo para adoçar os olhos aos consumidores. A viagem fica para segundo plano. Sem dar nada em troca, ninguém recebe.
Nós tínhamos que depositar 15 contos. Desses 15 contos, eles depois diziam que nos davam o resto. Tiravam 3 e dávamos 12. Eles só davam a viagem. E lá era tudo de nossa conta. E foi o que aconteceu a Maria do Carmo. Fez a viagem até Tenerife com a filha, mas pagou do próprio bolso. No fim é que eu vi que realmente não ganhei nada. Ganhei a viagem, fui passear, pronto, gastei dinheiro. Mas a viagem acabou por não ser grátis. Não ser grátis, foi pago. Quanto é que pagou? Paguei 169 contos, 290. Foi como se eu tivesse comprado numa agência vulgar, penso eu. Que eles possivelmente vão comprar a outras agências, né, bilhetes. Pois aquilo é um intercâmbio para eles ganharem um X. O alojamento é marcado através da empresa Global Marketing. Bem feitas as contas, não há generosidade nenhuma na oferta. Numa agência, a mesma viagem no mesmo regime, mas com direito a mais um dia, ficaria à volta de 80 contos por pessoa. Ou seja, 160 contos, mais tempo de férias por menos 9.000 escudos do que Maria do Carmo pagou. Eticamente é o mais incorreto possível aliciar alguém a adquirir um produto no qual não está interessada e sem ter comunicado previamente qual era a intenção, muito menos servindo-se do engodo de uma viagem ou de um prémio que se teria a receber. Do ponto de vista jurídico também, há a questão da publicidade enganosa. O cliente, além de ter de pagar a viagem que inicialmente lhe seria oferecida, é ainda convencido a comprar um período de férias no Clube Albufeira, podendo pagar em prestações. Entusiasmo de tal maneira e a pessoa vai, talvez, se fosse eu, e mais pessoas iriam, não é? Naquela coisa do entusiasmo, não é bem ganância, mas um entusiasmo de ter uma coisa diferente. Que dinheiro é que a senhora deu? Eu, na altura, não dei nada. Passei só os cheques, realmente com datas diferentes. Com uma data de... Isto foi em junho, quer dizer, com a data devia ser do subsídio de férias, não é? De 140, depois de 100 e depois de outros 100, que dizia aos 340. E depois, a partir de janeiro, começava a pagar os 53, que é estas letras que eu assinei. Quando quis rescindir o contrato, já era tarde. Ficou sem o dinheiro e com ameaças de ficar sem a própria casa. Não podia desistir porque era uma coisa que já estava feita e que estes contratos que eu devia ter pensado primeiro, porque não se podia desistir, porque, pronto, o contrato já estava feito e eu não podia desistir. Que isto dava crime e podiam fazer até uma penhora à casa. A viagem, pronto, eu fiz e eu também gozei. Agora, os 290 contos, pronto, já está dado. E eu, possivelmente não mudam. Mas eu aí achei-me, quer dizer, no direito talvez, não sei se é assim, de não pedir esse dinheiro, porque se eu ao pedir esse dinheiro já implicava mais problemas. O caso de Maria do Carmo não é único. Na DECO, as queixas não faltam. Os consumidores dizem que não são informados dos seus direitos e que as cláusulas do contrato nem sempre são claras. O consumidor que assinar um contrato de direitos reais de habitação periódica goza sempre de um prazo de reflexão de 14 dias, de acordo com a legislação vigente. Agora, terá que o fazer através de carta registada com vice de recepção. O Ministério da Economia já aplicou uma coima de 4.000 contos à Global Marketing por publicidade enganosa, mas a empresa continua a operar no mercado da mesma maneira. É mais vantajoso pagar multas do que cessar a atividade, que ascendeu só em 93 a 60.000 contos. Como a Global Marketing, existem outras firmas que não respeitam a lei da publicidade. Alertar o consumidor, dizer-lhe que desconfie de todos os telefonemas que lhe sejam dirigidos para casa a dizer que ganham um prémio. Se quiser comparecer às reuniões nas próprias instalações da Global Marketing, compareça, mas vá ciente que vai ser pressionado. E que não é, essencialmente, receber um título de viagem, é adquirir um título real de habitação periódica, completamente diferente. A lei não deixa margem para dúvidas. Qualquer entidade mediadora tem o dever de propor com exatidão e clareza os negócios de que for encarregada. É só uma questão de cumprir. Quando a esmola é muita, mais uma vez, Padre José Luís, o pobre deveria desconfiar. Deveria, se fosse ajudado a ter essa sabedoria. Porque, afinal, aliás, na linha do que vínhamos a refletir a semana passada, pelo caso que foi, aqui a diferença é que não há um burlão. Existe um enquadramento aturado, estudado, científico quase, para burlar. E a dificuldade que aqui está é que a prudência, que é uma grande virtude que devemos ponderar e que devemos ajudar as pessoas a ter, é a virtude de saber evitar erros e prevenir situações duvidosas.
Eu devo dizer que, quando a esmola é muita, o pobre só tem que desconfiar quando ela não vem dos amigos. Dos amigos a gente tem que contar sempre com a gratuidade, com a esmola, com a proximidade, que contamos, costumamos dizer, até debaixo d'água. Quando a esmola vem de alguém que não nos conhece, há que suspeitar disso, porque nesse contexto, e basta ver o início desta reportagem, que mostra o quanto está tudo assente numa mentira feita estratégia. Não sei se poderia definir marketing disso, mas a ideia que eu tenho é que eles vão procurar saber o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas estão à espera, para a partir daí fazer o anzol. E é evidente que o anzol está para que as pessoas estão propensas a isso. Aqui põe-se um problema que, no meu entender, é quase educacional, que é que as pessoas contem muito consigo e com os seus amigos e que percebam que há um leque de relações que devem dar-lhe estabilidade e não estar vulneráveis a quem quer que chega, a quem quer que vai. Na sua casa também, quando lá chega um desconhecido a oferecer muita coisa, ou a fazer-se íntimo de si e do seu lar, tem razão para desconfiar, porque afinal não está num contexto de verdade que leva tempo a aturar e leva uma proximidade que é preciso ter. Quer dizer, mas o que acontece aqui é que mesmo quando as pessoas desconfiam, e não só nestes casos, mas noutros de que temos conhecimento, e são bastantes, as pessoas desconfiam, mas mesmo assim é-lhes dito que não há motivo para desconfiar. Portanto, a pessoa vai de um passo para o outro e acaba por ir lá, não é? A desconfiança é própria da falta de intimidade. Quer dizer, eu tenho que desconfiar sempre, não é só para a esmola ser muita, é porque eu não conheço a pessoa que me está a abordar. Isto acontece a todos os níveis do saber e a todos os níveis da nossa vida, em termos profissionais, em termos religiosos até, quantas vezes somos abordados por gente que está muito mais interessada na abordagem que nos está a fazer do que em nós que estamos a ser abordados. E isto é fundamental a gente perceber que numa sociedade que vive assim nesta superficialidade, tudo pode acontecer. Eu costumo dizer, a gente cai porque está desequilibrado. Para cair há preciso duas coisas. É a gente ir com muita velocidade, haver uma coisa onde tropeçamos, e aqui basta saber onde é que a gente põe o tropeço, ou então é preciso andar muito, não ter equilíbrio interior, basta ver um bêbado que de facto cai com toda a facilidade, ou seja, não tem estrutura interior. E o que se passa, efetivamente, numa sociedade que nós estamos a fazer da futilidade e da superficialidade, é que as pessoas estão num desequilíbrio tal que agarram-se a qualquer coisa, e qualquer coisa que venha. Ainda por cima, estamos todos à procura de um paraíso que nos dê aquilo que a gente, por mais que se esforce, se calhar nunca conseguimos, e que nos disseram que era muito bom. Eu faço-me lembrar que o paraíso, habitualmente, quem está a precisar de ir às Caraíbas para passar uns tempos bonitos, não sabe, está a desperdiçar os amigos que tem à volta. Isto é a minha maneira de ver o problema. E está a desperdiçar, se calhar, paisagens tão lindas que até os ingleses pagam para vir cá ver a Portugal, lá ao lado onde eu estou. E, portanto, eu acho que é uma sabedoria de vida que é preciso... não há maneira... A gente avisa estas pessoas e elas vão cair lá na mesma. Porque o intuito de agarrar a falta de cuidado, de simplicidade de vida, porque agarram-se a todas as coisas, não são simples, são muito complicadas até. E então agarram-se a qualquer coisa. Portanto, resumindo e concluindo, eu penso que para isto não basta a informação, porque a gente sabe perfeitamente que isto acontece, sabemos da publicidade, sabemos da... Eu ia falar agora de uma Mas está marca. sempre à espera que o nosso caso seja um pouco diferente dos outros. É porque a gente faz depender das circunstâncias e do que nos oferecem a nossa felicidade que a gente busca. E, portanto, desde que a gente... Já agora termino com um exemplo que, para mim, não me saiu da cabeça este dia. Que foi Gandhi. Numa sociedade que faz da felicidade o ter, ele um dia ia para fazer a barba e partiu-se, segundo consta, o espelho em que ia fazer a barba. E ele, então, nessa circunstância, tinha ou duas oportunidades. Ou não fazia a barba, ou ia comprar um espelho que era distante a vila onde ia comprar. Ele arriscou fazer a barba sem espelho. E a partir daí nunca mais procurou espelho, nunca mais. E libertou-se de uma necessidade. Libertou-se de um objeto que para ele era vital, era essencial. Esta educação para a simplicidade, eu termino com esta ideia que já fiz de outra vez. A simplicidade só é virtuosa quando acompanhada de prudência. E a prudência é o que nos faz não cair no erro por falta de tempo e por falta de averiguar com quem estamos a lidar e o que é que está em causa. E, portanto, só somos felizes, efetivamente, e esta felicidade que nos propõe estas campanhas e estas coisas todas, que basta dizer que nos telefonarem, que nos preencham um inquérito que nunca preenchemos, e que dizer, mas isso lá se preenchi, se calhar é a minha oportunidade. A gente também, nessa altura, está vulnerável, está a agarrar qualquer coisa. Já voltamos à conversa. Carlos Amaral Dias, consegue encontrar algum enquadramento científico para esta estratégia, como lançou ali o padre José Luís? Eu tinha quase jurado que hoje não lhe dizia nada. Em todo caso, vou cobrar nada científico? Não me dizia nada, mas em todo caso vou-lhe cobrar uma ajuda. Porque, evidentemente, a ciência é sempre o véu que se levanta em cima do senso comum. Evidentemente que estas questões são questões que se prendem
a problemas científicos essenciais. Quer dizer, agora, não são questões atuais, são questões inatuais, ou seja, atravessam a história do homem. Não atuais. Quer dizer, não atual. Por exemplo, quando eu era miúdo, eu lembro perfeitamente de ver nas feiras as pessoas venderem produtos extraordinários, não é? Que não valiam 5, nem 10, nem 15, nem 20, nem 30, nem 100, talvez 1000, mas ele, como era boa pessoa, iria vender por 20 e ainda nos dava não sei quantas coisas para levar para casa. Acho que vocês todos se lembram perfeitamente disso. Portanto, a inatualidade disto, quer dizer, há várias versões para a mesma questão, não é? As pessoas vão mudando conforme os meios que nós temos ao nosso alcance e, evidentemente, que se um exército tiver bombas atómicas ao seu dispor, funciona de uma forma mais destrutiva, por exemplo, que um exército que tenha apenas meia dúzia de espingardas. Agora, a questão não é tanto, do meu ponto de vista, nem global marketing, nem o que quer que seja desta natureza, porque me parece que são, eu diria, pequenas histórias que atravessam a grande história da humanidade. E a grande história da humanidade é assim, uma pessoa ouve isto e diz assim, as pessoas que ali vão são ingénuas. Eu acho que são, efetivamente. Porque ingênuo... Portanto, acha mais uma vez que estamos perante uma cumplicidade da vítima para com quem a quer aliciar? Ingênuo, quer dizer... Não. Ingênuo, a palavra quer dizer, do étimo latino, ingênuo, aquele que nasceu livre. Eu sou radicalmente ingênuo perante a vida e por isso eu posso escolher a todo momento dizer que sim ou não a uma coisa. Ainda há pouquinho que estávamos a ver, um dos operadores disse que também já lhe aconteceu qualquer coisa semelhante. Portanto, temos que ter a condição de nascer livres para podermos funcionar num sistema destes. Agora, repara, as consequências gigantescas de uma coisa destas é que tipo de cumplicidade se estabelecem entre quem compra e quem vende. Por exemplo, houve no século XIX a morte de um homem que era um dos homens mais ricos de Inglaterra, Tichborne. Sir Roger Tichborne. Ele morre, ao que parece, numa viagem que ele ia fazer, portanto, perto da Austrália, portanto, morre num naufrágio, não se sabe mais nada dele e muito rapidamente aparece, quer dizer, uns anos depois, mas em todo caso, em relação à época, com alguma rapidez, uma pessoa aparece em Inglaterra dizendo que era Roger Tichborne. Tratava-se apenas de um talhante e, portanto, enquanto Sir Roger Tichborne tinha sido educado nos melhores colégios ingleses e com certeza que tinha a sua marcação distintiva, até em termos, todos nós sabemos isso, da pronúncia inglesa, obviamente que ele não seria nunca e jamais Sir Roger Tichborne. Mas a mãe do verdadeiro Roger Tichborne, a Lady Tichborne, reconheceu como verdadeiro filho, sabendo evidentemente que era mentira. Mas havia um conjunto de razões enormes para isso. Primeiro, ela própria era filha bastarda. E, portanto, a condição de bastardia não lhe seria alheia. Depois detestou o filho quando nasceu e, portanto, quando ele morreu, a culpa foi enorme. Porque ele tinha realizado o favor de morrer uma pessoa que ela detestava. Portanto, a reemergência de um dito Roger que nunca tinha morrido favorecia a negação de sentimento de culpa. E ela, sabendo disto tudo, sendo a mãe de Roger Tichborne, foi a primeira defensora que todo o legado da família Tichborne fosse dado a um impostor. Portanto, você veja até que ponto é que a cumplicidade se pode estabelecer e até que ponto é que, por exemplo, as nossas razões... havia aquela frase, não é? A razão tem razões que o coração desconhece. Ou o coração tem razões que o coração desconhece. Tens razões, sim, exato. Eu diria que, realmente, essas razões motivam grande parte da nossa vida psíquica e social. Eu diria que a parte que cabe ali ao meu querido amigo João Navais é 1/5. Que é como um iceberg. A minha parte são 4/5. É o que está por baixo da linha d'água. Em agosto, um destes telefonemas a anunciar um prémio foi parar a casa da jornalista da SIC, Alberta Marques Fernandes. A jornalista alterou um pouco o visual e foi à morada indicada receber o tal prémio. Não se sabe quantos milhares de pessoas já receberam um telefonema em casa. Apanhadas de surpresa, ouvem do outro lado da linha uma voz que lhes garante aquilo com que quase todos sonham. Um prémio ganho sem se saber bem como. Normalmente, uma viagem a um qualquer lugar paradisíaco. Um destes dias, a sorte grande calhou-me a mim, que só tenho de telefonar para a empresa Global Marketing. Não sei o que é. Isto é assim, todos os anos a Global faz a distribuição de cerca de 600 mil questionários com perguntas sobre alimentação, transportes, saúde e educação. E apareceu-nos aqui um questionário com o número 1114 e foi atribuído a esse questionário os prémios do ano. E a senhora ganhou um cruzeiro completo para 2 pessoas nas Caraíbas para quando quiserem ir até ao fim do ano. Pronto, isto foi tudo pago, só que ninguém veio aqui à agência levantar, percebe?
E nós telefonamos por causa disto, e que isto tem que ser levantado. Ainda bem que a senhora ligou, que isto tem que ser levantado hoje até às 11h30 da noite. Diga-me uma coisa, isto não é para vender nada? A senhora não precisa trazer dinheiro, não tem que comprar cá nada, isto já está pago. Mas não me querem vender nada? Mas vender o quê? Não sei lá, essas coisas a gente nunca sabe, não tem que comprar cá nada, esteja descansada. Pode cá vir levantar isto hoje até às 11h30 da noite, está bem? E eu não vou pagar nada mesmo pela... Não, já está pago. Com estas garantias, quem resiste? Desloquei-me com o meu falso noivo, o cameraman Marcelo Aranda, à morada indicada. A saber, Avenida Almirante Gá Coutinho, número 117, em Lisboa. Peço o prémio. Mandam-me preencher uma ficha com os dados pessoais. Todos verdadeiros, exceto a profissão. Sou secretária. Este homem comanda as operações. Aqui no rendimento mensal, é que isto aqui é menos de 200, não é? Aqui é menos. Só um bocadinho. Apresenta-nos então a uma jovem que nos conduz à mesa. À nossa volta, dezenas de pessoas que, tal como nós, só lá tinham ido para levantar um prémio. E só aqui é que toda a história é explicada. Agora time sharing, né? Mais ou menos. Tem outro nome porque time sharing acabou em Portugal. Devido a umas qualquer peruas que eles escreveram e isso mudou de nome. Então é o quê? Direito real. Palmas e champanhe para um casal que acaba de comprar um direito real de habitação periódica. Uma semana de férias para toda a vida no Clube Albufeira, que pertence à Rocha Mar Investimentos Turísticos. Mas quando aqui chegam, nunca sabem para o que vêm. É que fomos um bocado apanhados de surpresa, porque disseram só que íamos receber as viagens, não nos disseram nada. Dona Alberta, é assim, nós queremos ter aqui pessoas para podermos mostrar como é que isto funciona. E se nós disséssemos que era sobre quê, as pessoas não vinham. Porque o povo português está super mal impressionado sobre isto. Então, um dos nossos objetivos é limpar a má imagem do mercado. Então, não tínhamos aqui ninguém se dissessemos que era uma apresentação sobre férias. Por isso, os do marketing, da Global, são da Global Marketing, telefonam às pessoas, dizem só que é uma viagem. E as pessoas vêm buscar a viagem e nunca pensam que é isto. Em média, as pessoas que aqui se dirigem têm de ouvir explicações de cerca de 3 horas sobre as maravilhas do empreendimento. Esgotados todos os meios de persuasão, lá levam o seu prémio. Ou melhor, um certificado, com várias hipóteses. Um cruzeiro nas Caraíbas, onde só têm de pagar as viagens Lisboa-Miami. Ou então, passagens aéreas para as Canárias, Barcelona ou Londres, mas também com condições. E a explicação é simples. Isso funciona como um package, tem um pacote, pronto. O pacote compreende, nós oferecemos realmente as 2 passagens aéreas, faço-me entender, e a senhora terá de pagar a estadia. Sim, eu já percebi que não posso ir ao cruzeiro porque tenho que ir a Miami e tenho que pagar a viagem para Miami, então, não é? dirige lá aqui, nesta morada. Não, mas explique-me lá uma coisa. Então o senhor oferece-me a viagem. Eu por acaso tenho uns amigos em Londres e depois fico em casa dos meus amigos em Londres. Não pode ser assim. Não posso ser assim porquê? Não pode, porque repare, se nós só oferecêssemos 80 contos a cada pessoa que vinha aqui, isto funcionava como um banco. E não é um banco, é a Global Marketing. Para percebermos melhor que prémio é este, onde se é sempre obrigado a pagar qualquer coisa, fomos até à rua António Pereira Carrilho, número 5, terceiro andar. E a resposta foi esta. O senhor não se importa dar-me as informações que eu estou pedindo. Não, desculpa. Os senhores disseram... Nem assim, nem ninguém. Dentro do horário normal. Os senhores disseram-me que não era para vender nada. No dia em que esta peça foi para o ar, os telefonemas de clientes da Global Marketing não pararam. As reclamações chegaram à centena. 2 meses depois, a Global Marketing continua a aliciar as pessoas da mesma maneira. Quisemos ouvir o responsável pela empresa, mas tanto a proposta de uma entrevista para inserir na reportagem como a proposta para uma entrevista em direto esta noite foram negativas. A Global Marketing considera que é desproporcionado abordar a atividade da empresa num programa como o Casos de Polícia, diz que as queixas na DECO constituem um índice reduzido, tendo em conta que a Global Marketing contacta cerca de 15 mil pessoas por mês. E adianta que as eventuais irregularidades são pontuais, sem prejuízo efetivo para qualquer dos clientes. Estamos perante um crime, João Navarro? Bom, é sempre difícil, com os elementos que temos, que são sempre escassos, não é? Neste tipo de circunstâncias, dizer com rigor se estamos ou não perante um crime. Do meu ponto de vista, há aqui elementos que apontam, eventualmente, para a existência de um crime. Há o engano, não é? Há, portanto, o aspecto fraudulento da situação.
E justamente o nosso Código Penal, quando trata da burla, privilegia este aspecto da fraude, isto é, o engano. Para haver burla é preciso que eu engane alguém sobre factos. E há aqui claramente engano sobre factos. É evidente que, para além desses elementos, para se preencher o tipo do crime de burla, é preciso que se crie ou que se cause um prejuízo. Eu posso enganá-lo a si sobre factos, posso contar-lhe no fundo uma mentira, mas se eu não lhe causar nenhum prejuízo, em rigor nós não podemos dizer que tenha sido praticado um crime de burla. Portanto, a questão aqui no fundo central é determinar se há ou não há prejuízo para estas pessoas. Houve ali algumas histórias que foram contadas, retenho a história de uma senhora que a dado momento diz que terá pago 169 contos e se não tivesse ido com o esquema da Global Marketing, teria pago apenas 160 contos, se tivesse feito a coisa com uma outra agência de viagem. Estamos aqui ou não perante um prejuízo? O problema é complicado. Dir-se-ia que aparentemente estamos perante um prejuízo, na medida em que se tivesse optado por uma outra modalidade, ela não teria pago 169 contos, mas portanto apenas 160, o que significa que perdeu 9 contos, foi portanto prejudicada em 9 contos. Ela perdeu em relação à expectativa que lhe foi criada quando lhe telefonaram na primeira vez. Não, em relação à expectativa que lhe foi criada na primeira vez... Que eu devo só acrescentar mais um pormenor. O responsável da Global Marketing enviou-me uma lista com algumas pessoas que fizeram a viagem e que se sentiram satisfeitas por ter realizado a viagem. Mas eu contactei a maioria delas e o que me disseram foi que, de facto, não ganharam a viagem. Ou seja, tiveram uma pequena redução que não equivale à viagem. E quando fizeram a viagem sentiram-se satisfeitas por isso. Mas todas elas, aquelas que eu contactei, chegaram à conclusão de que a tal viagem não era só a estada que tinham que pagar a estada mais uma grande parte da viagem. Pronto. Mas como aquilo também era sempre um desconto, também resolveram que não estavam a perder. Pronto. Mas em relação à expectativa, todas elas perdem. Porque quando lhes dizem, você ganhou uma viagem, não se ganhou, de facto, a viagem. É evidente. Portanto, aí, nessa medida, se quiser, há várias possibilidades de conceitos de prejuízo. Se nós tivermos apenas um conceito económico de prejuízo, podemos dizer assim, bom, se alguém faz uma viagem e paga 160 quando podia pagar 165, não é prejudicada porque, apesar de tudo, ganhou 5 contos. Isto é uma hipótese. Segunda hipótese, daquela senhora que aparece na primeira peça, ela diz, eu acabei por pagar 169 contos, se tivesse feito a viagem com uma outra agência, pagaria 160 contos. Então ela parece que terá sido prejudicada, faça uma outra possibilidade que ela teria tido de opção de viagem. Mas há ainda outra, desculpe, deixe-me só interrompê-la neste ponto. Há ainda um outro ponto de vista, que é este. Todas as pessoas que ali estão, isto é muito importante dizê-lo, foram enganadas. Isso não há a mínima dúvida sobre esse assunto. Mas há dois níveis de discussão do problema. Um nível é o da publicidade enganosa. E como vimos ali, houve uma coima aplicada à Global Marketing de 4.000 contos. Do meu ponto de vista, muito bem. E a entidade administrativa que a aplicou-a bem. Justamente engano. Por terem estado a iludir as pessoas que tinham ganho uma coisa que com não ganharam. certeza, engano. Mais, quando eu falo para alguém e lhe digo, venha cá para receber um prémio, e depois, afinal, o que lhe estou a vender é time-sharing. Embora, como disse esta jovem, o povo português está super mal impressionado com o time-sharing, então chamam-lhe outra coisa, eventualmente. E se não quer time-sharing, que faz uma viagem às Caraíbas, em que, no fundo, vai acabar por pagar a viagem, é evidente que as pessoas estão a ser pressionadas e aquilo que se verifica é que não estão livres de contratar. Uma questão fundamental num sistema civilizado, em que as coisas funcionam, é que quem celebra um contrato deve estar livre para contratar. É importante que se manifeste livremente a vontade de contratar. E as pessoas que ali estão não manifestam livremente a vontade de contratar. O que significa que qualquer contrato que celebrem é um contrato que, do meu ponto de vista, é nulo porque há um vício da vontade. Significa que a pessoa, ao manifestar uma determinada vontade, porventura, manifesta uma vontade aparente, que é divergente da sua vontade real. E se isso existe assim, há um caso de nulidade de qualquer contrato que ali se celebre. E é importante que as pessoas que celebram esses contratos percebam que podem, no dia seguinte, pôr em causa aquele contrato, podem desistir daquele contrato e devem fazer. Isso é outra questão, é no dia seguinte. Não podem esperar muito, senão não conseguem a rescisão do contrato. Há burla ou não? Quando falamos em burla, falamos de crime, falamos em sanção penal, falamos eventualmente na possibilidade das pessoas que estão a patrocinar aquilo irem parar à cadeia. E não é pouco, porque apesar de tudo para o crime de burla... Eu devo só acrescentar mais uma informação. A DECO, desde julho até agora, tem 31 queixas, está a analisá-las uma por uma para depois decidir o que se faz. O contacto que teve com esta empresa foi no sentido da empresa reparar eventuais danos que tenha
pronto, criado junto destas pessoas e está a intervir no sentido de que a empresa também passa a ter outro tipo de atuação. E, portanto, só a partir daí é que terá um procedimento judicial. Portanto, até agora tem sido uma mediação extrajudicial. Mas, no seu entender, acha que o Ministério Público tem aqui matéria para pegar? Acho que sim. Há matéria suficiente para o Ministério Público pegar. Como lhe disse há pouco, eu não posso dizer com todo o rigor, com os elementos de que disponho, que estejamos perante uma situação que possamos qualificar como de crime de burla. Agora, que os sinais que nos são trazidos são preocupantes e nos trazem indícios de que provavelmente podemos estar perante uma situação de burla, isso é indesmentível. E se assim é, estamos perante alguém que eventualmente, atenção, está a praticar sistematicamente burlas, então estamos perante um crime público. Se é um crime público, então o Ministério Público tem matéria para atuar. E eu penso que neste caso, na perspectiva da defesa dos consumidores, o Ministério Público devia efetivamente atuar. E pode depois, no final do inquérito, chegar até à conclusão que não se verifica o preenchimento do tipo do crime de burla. Mas era até, digamos, do ponto de vista pedagógico, importante que desencadeasse uma investigação nessa matéria. E o facto do responsável da empresa dizer que nestes cerca de 15 mil contactos por mês que são irrelevantes os casos de descontentamento. Não é verdade. Isso diz-lhe alguma coisa? Não me diz nada, porque 15 mil contactos nós já verificámos, eles até falam para 600 mil pessoas, eventualmente não estavam a dizer que tinham 600 mil inquéritos. É evidente que 15 mil contactos há muitos, se calhar viagens há poucas, não é? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, nesta circunstância. Já agora gostaria de dizer que 15 mil contactos feitos com a intencionalidade de enganar, porque é isto que se trata, são, não sei se criminalmente se pode pegar nisto, mas moralmente estamos diante de uma estrutura que, ao lado de tantas outras, são lesivas de uma sociedade que se quer de bem e de direito. Quer dizer, hoje já ninguém está descansado na própria casa, sendo assinante de um telefone, porque corre o risco de alguém se fazer amigo e de entrar por essa via e tocar no mais fundo dos meus próprios valores e dos meus próprios anseios. E, portanto, isto é muito preocupante em termos sociais e é preciso fazer alguma coisa. Se a lei não faz, neste momento não prevê ou não ataca com eficácia este tipo de estruturas... E é preciso dizer que esta empresa não é única. Esta empresa não é única no mercado a atuar desta maneira. Carlos Amaral Dias, quer dizer mais alguma coisa sobre os impostores dos tempos modernos? Sobre os impostores eu tenho muito pouco a dizer, porque isso é uma figura que sempre... Os tempos modernos, os tempos antigos, quer dizer, acho que de facto o homem no seu essencial não mudou muito depois da idade da caverna, no essencial. Depois vão mudando as coisas de outra maneira. Mas eu gostava de perguntar aqui ao meu querido amigo Zé Luís, já que a questão é assim, como tu a pusestes, qual é a condição do ingênuo, ou seja, daquele que nasce livre, que é exatamente qualquer coisa que nos une, não é? Tu disseste, do teu ponto de vista, penso eu, que o homem perante Deus, não é? Ou Deus fala o livre. Sim. Não é? Portanto, o ingênuo, não é como a Eugénia e Eugénio, são os que nascem livres, não é? E nascem, inclusivamente, o Étimo vai até, nasceu de pais livres. Dá-me a circunstancialidade não só de ser livre, como de nascer de pais livres. Portanto, a condição do engano é apenas desencadeada também pelo outro. O que eu acho que... Mas já agora gostava de ouvir sobre isso. O que a gente não pode, do meu ponto de vista, é negar aquilo que cada um de nós é responsável perante um acontecimento. Ou seja, projetar apenas nestas empresas as circunstâncias que apenas encontram o eco dentro de cada um de nós. Eu, na primeira intervenção que fiz, creio que dei uma parte da resposta. Exato. Penso que deixei claramente a ideia de que somos os primeiros responsáveis por ficar ou por cair ou não cair neste engodo. Mas em termos de ingenuidade, eu tenho para mim que a ingenuidade não é um dado que cai do céu aos trambolhões. A ingenuidade é uma conquista também pessoal. Eu costumo dizer que é melhor ser ingênuo do que ser injusto. Mas é uma ingenuidade que supõe um interior sadio. Sim, mas ingênuo supõe... etimológico. Nasceu livre para escolher. Eu nasci livre. Eu nasci livre. Vivo numa sociedade que tem eu próprio libertar-me das cadeias que aqui estão à volta. O João Navais quer dar mais uma chega sobre quem é responsável pelo quê? Não, exatamente. Mas, mais uma vez, estamos sempre perante aquelas situações que nos interpelam em termos da liberdade. Ou seja, eu, de facto, sou livre para escolher, mas é completamente diferente. Ainda há pouco tu referias. Quando eu ia às feiras, antigamente, ou quando as pessoas iam às feiras. Mas eu ia à feira. Quando eu vou à feira, eu vou preparado para encontrar várias coisas, entre as quais convites vários para comprar isto ou aquilo ou aquilo outro. É completamente diferente se eu estiver tranquilamente no remanso da minha casa. E aí... Já queria, digamos, aí... Não, mas é diferente. Uma destruição temporal entre a minha casa, inocência. Não, a minha tranquilidade é violada por um telefonema que me faz um convite. É de fora para dentro e não de dentro para fora. Que me faz um convite e eu vou ao engano. E no momento em que eu me sento a uma mesa
e vou preparado para me passarem um formulário que eu vou meramente preencher para receber um prémio, estão a propor uma coisa que eu não estou preparado. Ou seja, o problema que se coloca é que esta noção de liberdade não é uma noção absoluta. Eu sou mais ou menos livre em função das circunstâncias que me criam. E justamente o problema que é central hoje em dia, no tipo de sociedade em que vivemos, quando contratamos, é saber quais são os limites dessa liberdade. Isto é, o legislador e aquele também que aplica a lei deve estar preocupado em saber se no momento em que eu digo aceito e pago 80 contos, eu estou verdadeiramente livre. Isto é, se eu manifesto livremente a minha vontade, isto é, sem constrangimentos. Se há um conjunto de constrangimentos à minha volta, de alguma maneira para chegar a esse ponto. Justamente por causa disso. Há aqui uma noção essencial. Carlos Amaral Dias, desculpe. Não, é por isso. É por isso que a palavra constranger. Não é isso, é por isso é que... e lá voltamos nós ao significado das Conceição, palavras. não, só para terminar, sem querer ser, naturalmente, enfim, definitivo nesta matéria. Mas é por isso é que, para os juristas, assume particular importância determinar se em dadas circunstâncias estamos ou não perante situações a que chamamos vícios da vontade. E eu posso contratar sob uma manifestação de vontade que está viciada. E se está viciada, ela inquina o negócio jurídico que eu celebrei. E se inquina, esse negócio não está perfeito, não é puro, digamos não assim. Não é válido. E esta questão é importante e é determinante. E contudo eu estava livre. E contudo sou livre e nasci livre. Mas não manifestei a minha vontade livremente. O vício e a volição. O vício é qualquer coisa que vem dos 4 quintos do iceberg. Não é? A volição, a vontade, é uma coisa que vem de um quinto. Como é que uma vontade pode ter vícios? Pode ter vícios. Bom, enfim, agora podemos... É daquelas coisas... Pronto, mas isso temos que deixar para outra oportunidade. Na segunda parte, saiba o que faz a polícia portuguesa em caso de ameaça de bomba. Até já.